Quem realmente foi Judas Iscariotes? Um estudo bíblico e literário, a figura de Judas Iscariotes permanece como uma das mais sombrias e controversas de toda a Bíblia. Conhecido por trair Jesus Cristo por 30 moedas de prata. Seu nome tornou-se sinônimo de traição. Mas quem realmente foi Judas Iscariotes? O que a Bíblia nos revela sobre seu caráter, motivações e destino? Iscariotes pode ter várias interpretações. Ele foi chamado pessoalmente por Jesus para integrar o grupo dos 12, Lucas 6:13-16, recebeu ensinamentos, testemunhou milagres e participou da missão evangelística. Era também o responsável pela bolsa do grupo João 12:6. O que indica um certo grau de confiança. Jesus já indicava que, entre os 12 havia um diabo. Em Marcos 14:21, Jesus afirma: no entanto, a Bíblia também sugere que ele roubava o que era depositado na bolsa. Melhor lhe fora não haver nascido. A mais aceita é que ele vinha de Kerets, uma cidade na Judéia. O que faria de Judas, o único apóstolo judeu do sul? Os demais seriam galileus. O Evangelho de João indica que ele era ganancioso e roubava da bolsa. João 12:6. Quando Maria ungiu os pés de Jesus com um perfume caro, foi Judas quem protestou dizendo que o dinheiro poderia ter sido dado aos pobres, mas sua real intenção era se beneficiar. Outra possibilidade é que Iscariotes derive do termo latino sicarius, indicando ligação com os zélatas radicais, grupo que usava a violência para resistir ao domínio romano. Contudo, alguns estudiosos especulam se Judas esperava forçar Jesus a assumir uma posição messiânica política, diferente de Pedro, que também negou Jesus, mas chorou amargamente e foi restaurado. Judas buscou a morte. Ele reconheceu o pecado, mas não buscou perdão. Se ele pertencesse aos Zélatas, talvez quisesse precipitar uma revolta contra Roma, imaginando que Jesus se revelaria como libertador militar. Mas quando percebeu que sua ação levou à condenação de Jesus, arrependeu-se, devolveu o dinheiro e tirou a própria vida. Mateus 27:3-5. E como a literatura, a tradição e os textos apócrifos contribuíram para a complexidade dessa figura. 1. O nome e a origem de Judas. No século XX, o Evangelho de Judas, um texto gnóstico encontrado em manuscrito do século III, apresenta uma narrativa alternativa. Borges sugere que Judas poderia ter sido o verdadeiro instrumento de salvação, renunciando à glória para cumprir um papel vil. Essas leituras, por mais provocativas que sejam, não se apoiam no texto bíblico, mas mostram como a figura de Judas continua instigante e enigmática. Nele, Judas aparece como o discípulo mais íntimo de Jesus, que o entrega por obediência a um plano superior. Este texto, embora não aceito como parte da Bíblia, revela que algumas comunidades cristãs do início do cristianismo tinham visões muito diferentes sobre Judas. A Bíblia apresenta tanto a soberania de Deus quanto a responsabilidade humana. A traição estava nos planos divinos para que se cumprissem as Escrituras. Salmo 4:1-9, Zacarias 11:12-13. Mas isso não isenta Judas de sua culpa pessoal. Ele nos ensina sobre os perigos do coração endurecido, da ambição, da falsidade e da recusa em se arrepender. Judas caminhou com a verdade, mas escolheu a mentira. Judas não foi condenado por trair, mas por não crer que havia perdão mesmo para ele. Mas também revela a profundidade da graça de Deus. Mesmo diante da traição, Jesus respondeu com amor, partilhando o pão e chamando-o de amigo no momento da prisão. Mateus 2:6-50. O nome Judas era comum entre os judeus da época e deriva do hebraico Yehudá, significando louvor a Deus. Ele caminhou com Jesus, ouviu seus ensinamentos, presenciou milagres e ainda assim, permitiu que a cobiça e o engano crescessem em seu coração. Na última ceia, Jesus ofereceu-lhe o pão, sinal de honra e amizade, mesmo sabendo da traição iminente. João 13:26-27. No entanto, Judas resistiu ao arrependimento verdadeiro e entregou-se ao desespero. Sua vida é um aviso de que a proximidade com a religião ou com o sagrado não garante um coração transformado. Judas, por sua vez, sucumbiu à culpa sem buscar a graça redentora. Judas teria se enforcado, e seu corpo foi encontrado mais tarde, em estado avançado de decomposição, caindo e se rompendo.
O campo do sangue comprado com as moedas da traição ficou conhecido como lugar de maldição, Atos 1 e 19. Seja como for, Judas não era um desconhecido. 2. O papel de Judas no plano divino. A traição de Judas não pegou Jesus de surpresa. Em diversas passagens, como João 6, 70 a 71, ele passou a ser retratado como símbolo da traição, da corrupção e da perdição. Em muitas tradições medievais, sua figura foi ligada até mesmo ao próprio diabo, e ele se tornou personagem de obras literárias e artísticas com aparência sinistra e expressão sombria. Em verdade, o Filho do Homem vai. Como dele está escrito, mas ai daquele por quem o Filho do Homem é traído. Isso levanta uma profunda questão teológica. Se Judas foi predestinado a trair Jesus, ele teve escolha? 3. As motivações de Judas. As motivações de Judas são objeto de debate entre estudiosos e teólogos. A traição por 30 moedas de prata, Mateus 26 e 14 a 16, demonstra a sua disposição em vender seu mestre. Esse arrependimento, porém, não foi acompanhado de conversão. 4. A morte de Judas e suas versões. Mateus 2, 7 e 5 afirma que Judas enforcou-se. Em Atos 1 e 18, há outra descrição. Este, pois, adquiriu um campo com o preço da iniquidade, e, precipitando-se, rompeu-se pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram, embora pareçam contraditórias. Essas narrativas podem ser complementares. A morte de Judas serviu como advertência para a comunidade cristã primitiva sobre os perigos da hipocrisia, ganância e deslealdade. 5. Judas. Na tradição cristã e na literatura ao longo dos séculos, a imagem de Judas foi profundamente demonizada. No entanto, em tempos mais recentes, escritores e teólogos passaram a revisitar sua história sob novas perspectivas. Também autores como Jorge Luiz Borges, em seu conto 3 Versões de Judas, exploram essa ambiguidade. 6. E Judas como alerta espiritual. Para além da especulação teológica e literária, Judas representa um alerta solene nas Escrituras. Judas teve todas as oportunidades de mudar. Jesus o tratou com amor até o fim. Pedro também pecou gravemente ao negar Jesus 3 vezes. Mas encontrou perdão porque voltou-se ao Senhor com humildade. 7. Conclusão. À sombra do traidor e à luz da redenção, Judas Iscariotes permanece como um mistério doloroso no Evangelho. Seu nome, associado à traição, é um lembrete trágico de que grandes quedas espirituais não acontecem de repente, mas são fruto de pequenas escolhas erradas acumuladas ao longo do tempo. Contudo, sua história também aponta para a esperança que temos em Cristo. Ninguém está além da redenção. Enquanto houver arrependimento sincero, contudo, sua história também aponta para a esperança que temos em Cristo. Ninguém está além da redenção. Enquanto houver arrependimento sincero,